Boa noite, boa noite. O Café Sistêmico, uma iniciativa há 6 anos, acontece hoje pela primeira vez à noite, às 19h15, por intuição. No Café Sistêmico, a gente atende e conversa e proseia, né? Assim que a gente fala aqui em Goiás. Meninas, vejam aí se meu áudio agora está audível. Gratidão, Aninha. Quando a Aninha me dá um toque aqui, eu já sei que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Esse aqui, além de ser o primeiro café sistêmico, à noite, nós tivemos o primeiro café sistêmico presencial. Então, algumas coisas já mudando aqui no Instituto, vocês já vão percebendo, né? Por aí. A minha hierarquia tem pedido alguns movimentos. Então, hoje pela manhã, ao me preparar, a orientação foi fazer à noite, o que de algum modo tem sido pedido de algumas pessoas, porque o horário do café sistêmico ele mudou de 10h08 para 10h30 da manhã. Isso há 6 anos já ele acontece de manhã, né, gente? E aí o que acontece? Algumas pessoas que trabalham em horário comercial não têm conseguido acessar o café sistêmico ali pela manhã. E eu acolhi a sugestão de uma querida, até entrou aqui agora, a Aldinha. Então, a Alda Martins é uma querida, uma irmã de alma, hoje é da equipe do Instituto Alessandra Tavares, e ela falou, a gente sente falta de você fazer lives à noite. Então, eu fui explicar para ela, eu não tenho nenhum dia à noite livre, inclusive hoje estou cabulando a aula dela e do Juliano Hakim, para estar aqui, né? Porque de segunda a sexta à noite eu tenho atendimentos em grupo. Então, segunda, terça e quarta eu me comprometi com um espaço que é o Lar de Maria. Quinta, que é grupo. Quinta-feira é dia de constelação, principalmente constelação presencial. Sexta, dia de tutoria e supervisão dos novos consteladores do método CSM. Finais de semana, cursos e confraternizações. Mas eu senti hoje de fazer à noite, né? Foi essa a chamada de hoje. Quero saber aqui, das pessoas que estão entrando por aqui, o algoritmo está com algum delay também para mandar o contato do Instagram, aquela bolinha rodando, para as pessoas. Está levando mais tempo que o normal. E algumas pessoas nem estão conseguindo acessar, tá bom? Então, muitas vezes, a gente está ao vivo, vocês entram, tem que entrar pelo perfil para conseguir entrar ali, tá bom? Eu já vou colocar vocês online aqui para mim, que eu vejo melhor vocês também. Ó, vamos ver aqui. Me digam aí as meninas que estão por aqui e que já estão lá no Prospere Feminino Relacionamento. São 60 mulheres lá. Nós já começamos na segunda-feira, já começamos com exercícios, com orientação de campo eletromagnético, a lógica da mecânica quântica, da física quântica, do colapso de função de onda. Então já tem muita informação lá dentro e também já tem exercícios lá dentro. A gente só começou, nós só começamos, né, esse movimento. Muito bem, eu vou só ajeitar aqui, acho que a minha internet está oscilando. Deixa só eu fazer um movimento aqui que eu já volto, enquanto vocês vão entrando. Vão avisando o povo aí, tá bom? Prontinho, já estou de volta. É que eu estou num ambiente novo. Primeira vez que faço uma live aqui. A internet é recente, só tem 2 dias, então acabou que eles tiveram que fazer alguns ajustes aqui, não entregaram o que falaram, mas já ajustaram. E aí, às vezes, eu tenho que ir mudando a rede, tá bom? Foi o que aconteceu agora. Muito bem, então vocês estão me dizendo aqui, deixa eu ver aqui. Tananã, quem já está lá no Prospere? Ó, já tô vendo um monte de gente de lá. Vera, na Rio Chuchu, Aldinha está por lá também.
Deixa eu ver quem mais está no Prospere. Pamela, atendi a Pamela agorinha com o mapa da calibração, foi magnífico o trabalho dela. Vamos ver aqui quem mais. Tananã. Quem aí está por lá, gente? Ah, olha aqui, a Alice está dizendo assim, ganhei da minha amiga, querida Pamela. Muito bem, pessoal do Sul é muito presente no Prospere sempre. Acho isso muito interessante, né? Bom, e nessa pegada do Prospere, eu vou direto ao ponto. Quem aqui está no Prospere, relacionamentos e quer atendimento ao vivo? Me digam aí. No final, o oráculo Mensagens da Sua Alma e Mulher Sistêmica, ambas da mesma autora, lá do Sul também, que é a Ana Elisa Vieira. Desculpa, Isabela Vieira, a mãe dela que é a Ana Elisa, que faz todas as artes dos oráculos dela. Muito bem, então me digam aí, deixa eu ir baixando aqui. Tananã, achei. Vocês sumiram aqui. Tá, eu vou atender ao vivo quem queira atendimento. De preferência, quem está lá no Prospere Feminino, porque está num movimento muito interessante. Enquanto vocês colocam aqui, precisa colocar eu quero, gente, porque senão eu fico entendendo que você só quer assistir, ou só pode assistir quietinha aí a live sem abrir seu vídeo, tá bom? Já trouxe aqui, ó, a escala Hawkins da consciência, naturalmente, com o pêndulo radiestésico. Estou desde ontem fazendo vários mapas da calibração, mapa para relacionamento, mapa para carreira e prosperidade, mapa para saúde, saúde integral, mas essa semana foi mais relacionamento amoroso, conjugal, essa relação de casal e principalmente carreira, prosperidade. É meu propósito de vida, não é meu propósito de vida? Como é que eu estruturo isso? Como é que eu não estruturo isso? Tá bom? Então, é por aí. Então, vou aproveitar enquanto vocês vão colocando aí eu quero e perguntar para você como é que tá a sua vida relacional. Só que a minha pergunta dessa vez não é em relação ao outro, mas em relação a você mesma, a você mesmo. Como é que você está com você? O que você tem percebido nas últimas 3 semanas de pensamentos e até atitudes que você possa estar tendo com você mesma? Depois vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta especificamente, tá? Então, me diga aí como é que você está nessas últimas semanas em relação a você mesma. Eu vou falar do autoamor, eu vou falar do autoacolhimento, ou não, né? Às vezes está acontecendo uma autoagressão. Me diz aí como é que você está em relação a você, no relacionamento com você, né? Nós chamamos isso de intrapessoal. Então, quando nós nos relacionamos com os outros, nós chamamos isso de interpessoal, mas quando nos relacionamos conosco, nós chamamos de intrapessoal, o nome que a psicologia dá, né? Então, essa coisa do intrapessoal, né, ela reflete no interpessoal, ou seja, na minha relação com as outras pessoas. O quão mais eu tenha consciência de como eu estou comigo, seja mentalmente, emocionalmente, minha alimentação, meus exercícios, como eu tenho me tratado, que tipo de pensamentos eu tenho tido na maior parte do tempo em relação a mim mesma, o quanto eu tenho me cobrado ou não me cobrado, ou me cobrado demais da conta, né? Como é que está isso para vocês? Me digam aí das 3 últimas semanas para cá, só para eu ter uma noção de estatística, tá? Enquanto isso, vou vendo quem está colocando eu quero aqui. Não. Ó. Oi, Chuchu, boa noite. Sua linda. Muito boa noite. Foi aniversário dela essa semana, Grimar Inácia. É do meu sistema familiar, né? Da minha ancestralidade feminina. Oi, Raquel, bem-vinda. Boa noite para você também. Deixa eu ver quem colocou aqui, ó. A Lara Dias, Psi.
disse eu quero, eu quero. Deixa eu ver se teve mais alguém. A Daut, gente, vocês colocam esses nomes complicados, a gente não consegue decorar. Daut TCB. Eu quero também. Vamos lá. Quem é que quer atendimento ao vivo por aqui? Mas quero que vocês me respondam, se puderem, me respondam o que vocês estão percebendo dessas 3 últimas semanas para cá. E se vocês têm percebido algum sintoma, uma autopercepção de algum sintoma específico. Pode ser ansiedade, pode ser alegria também, uma alegria para lá da normalidade, né? Assim, uma euforia. Como é que tá isso aí? Vai me dizendo. Levecchio, que é a Letícia, lá de Ribeirão Preto, é minha clientinha também. Eu estou mais cansada que o normal. Lê, veja se esse cansaço é uma espécie de fadiga, onde há uma dificuldade de respirar, como se tivesse algo no estômago e com dificuldade nessa região, tá? Me diz aí se é o seu caso, desse tipo de fadiga envolvendo respiração e tudo mais. A Marinete colocou, tô cuidando mais de mim, tô me ouvindo mais, me acolhendo, acolhendo minhas queixas, estou me mimando um pouco mais. Então, a Marinete começa a perceber que ela está, nessas 3 últimas semanas, com maior autocuidado, né, Marinete? Posso dizer isso? Com mais autocuidado, com mais cuidado com você mesma. Muito bacana isso. Porque essa é uma vibração bacana em qualquer época da vida, tá, gente? Não tem a ver com autocondescendência e com vitimismo, tá? Então, quando a gente fala autoacolhimento, isso tem a ver com consciência de si mesmo, autopercepção, usar menos o chicotinho interno da culpa, do medo, da vergonha que os dogmas nos ensinaram a coletar em nós mesmos, tá bom? Em nós mesmas. Vera, tô cuidando de mim, tá na mesma vibração lá da Marinete. A Lu tá falando, me sentindo cansada e também desanimada, até para fazer atividade física. É isso, Lu. Essa fadiga, vê para mim como é que tá a sua respiração. Toma consciência aí agora, tá? Foi a mesma pergunta que eu falei para a Letícia. A Cris, durmo cansada, amanheço mais cansada e sem falar que eu não durmo à noite, acordo várias e várias vezes. Se isso não é um padrão, porque se é um padrão, isso provavelmente é cortisol, né? Algum desnível aí de cortisol. Mas se isso não é um padrão, pode ser energético emocional, sim, tá? Tô me ouvindo mais, mas me sentindo ansiosa. Tem pegado mais dor nos ombros pesados. E a lista dizendo, eu tenho esse cansaço, com dificuldade de respirar, ansiedade e preocupação. Bom, vamos lá. Pamela, uma confusão mental. Isso tem atrapalhado até as minhas atividades corriqueiras, como se não coordenasse as ideias, é isso? Quer focar em alguma coisa, quer produzir alguma coisa, e não está conseguindo sair do lugar, como se estivesse numa roda mesmo, né? Vê para mim se é isso, tá? Porque na medida que quem vai comentando, eu vou, com a autorização de vocês, naturalmente entrando no campo de vocês para ver as possibilidades e trazer um pouco mais de autopercepção para vocês, tá? Carlinha, tenho me permitido ou impondo de forma mais amorosa a fazer coisas e estar com pessoas e nos lugares, ok? Débora Siriaco, estou sentindo sem energia, com falta de ar e insônia. Tá vendo como tá parecido esse padrão? Eu comecei a desconfiar disso há quase um mês atrás. Eu, Carla, me acolhendo. Lara, eu oscilo entre alegria e um pouco de ansiedade. Vê se é alegria ou se é euforia. Euforia também é ansiedade. Na Rio, estou aérea, mas quando aterrizo, estou animada e mais centrada comigo mesma. Então, você não está aérea. Você só está conseguindo entrar em outro nível de consciência
que te permite baixar um pouco o padrão mental, principalmente do mental inferior, ganhar respiração e voltar para o foco com mais leveza, tá? Isso não quer dizer que você está aérea, é porque pode ser um padrão por você. Eu conheço a Ana Rio, né, gente? Ela é um tipo 8 lá do Eneação. Então, você é muito visceral, tá sempre fazendo alguma coisa. Então, é natural que quando você desconecta um pouco do fazer, você caminha para as emoções. E aí você chama isso de aéreo. Mas lembra que a cura do 8 está no melhor do 2, né? Que é muito emocional mesmo. Camila, sem ânimo até para atividade física. Volto a dizer, se o normal é ter ânimo para atividade física e você está percebendo que está sem ânimo, tem a ver com esse processo, sim. A Lara acabou de diagnosticar. Gente, tá vendo como a autopercepção é importante? Ela falou, não é alegria, é euforia. Euforia é ansiedade. Raquel, me sentindo cansada e desanimada. Parece uma névoa mental aérea e distraída. Ansiedade, falta de energia, a Aninha tá falando. Olha, por que eu tô perguntando isso aqui para vocês? Quando eu entro em algum processo, eu começo a questionar se aquilo é meu, se aquilo é do outro, se aquilo é energético, se aquilo é físico. Isso é importante, porque nem tudo que você está sentindo você sabe, né? Então você tem que parar. De repente é seu corpo pedindo ajustes. Ó, ajusta a alimentação, ajusta a quantidade de água que você está ingerindo, ajusta os ambientes que você está frequentando e que não fazem mais sentido para o seu campo eletromagnético. Então tem muita coisa nesse sentido. Mas, especialmente do dia 25 do mês passado para cá, o que eu tenho percebido, não sei se outros terapeutas, outros estudiosos têm percebido isso, mas uma queda de energia muito grande, uma espécie de uma fadiga mental, como se fosse, vou pôr entre aspas porque não é, mas como se fosse uma preguiça existencial, uma preguiça de realizar. Quando pensa em realizar algo, é como se desse uma pequena irritação, uma irritabilidade, tá? Outra coisa comum de acontecer, de você às vezes sonhar ou às vezes estar semi-acordada ali, né? E você começa a sentir que o seu corpo interno está ampliando, como se ele fosse sair do corpo físico. Uma sensação, algumas pessoas relatam choque, como se estivesse tomando choque nas pernas. As pernas, os braços podem ficar febris também, né? E uma espécie de letargia, uma lentidão de raciocínio, às vezes de fala, às vezes de ritmo, né? E essa fadiga. Então, o que nós estamos presenciando nesse momento planetário, primeiro é a frequência da Terra, né? Quem acompanha aí a questão da ressonância Schumann e tal, que é a medição do planeta, né, ou do campo eletrônico da Terra, vai perceber que a frequência da Terra está se elevando, né? Está subindo muito rápido, muito aceleradamente. E às vezes a gente não está acompanhando. Por alguma razão, como está tendo muito pico, você começa a sentir, inclusive fisicamente, tá? Então, é um momento em que a Marinette aqui nos deu uma aula, e teve uma outra pessoa aqui que falou também, acho que foi a Vera. Esse é um momento de acolhimento. Esse não é um momento de você se julgar sua preguiçosa, você está com medo, você é isso, você é uma fracassada, você não conquistou isso. Muito pelo contrário. Está fazendo, é como se tivesse uma pressão muito grande para que você movimente a sua água. A abundância, lembra lá da teoria abundância e prosperidade? São coisas distintas? Então, a abundância, imagina um rio, que tem muita água, está quase transbordando de água. São as pessoas que estão expandindo a consciência delas. Ninguém entra num café sistêmico, ou vem fazer uma constelação CSM, ou vai para algum movimento de psicoterapia que envolva campo eletromagnético, porque ainda não tem consciência de nada. Você tendo ou não tendo consciência da sua consciência, você está expandindo, né? E essa expansão, ela não vai de encontro com a expansão do resto da humanidade.
Não te faz nem melhor nem pior, tá? Mas é uma frequência que é muito diferente de mais de 98% de 8 bilhões de pessoas, tá bom? Então, vocês devem estar vendo, por exemplo, uma eclosão de fatos que principalmente a rede social tem trago em relação às mães e mulheres. Um aumento significativo da violência, né? Principalmente de homens com as suas companheiras aí, e um aumento significativo de mães e mulheres com crianças. Vocês devem estar acompanhando aí, espero que não estejam se encharcando, mas apenas se informando, né? Ali o case, por exemplo, da criança Borel, né? Eu esqueci, Henri Borel, o nome dele, né? Uma atrocidade gigante, né? E nós vimos uma militância muito desnecessária. Então, não cabe aqui julgar nenhuma parte nem outra, mas cabe olhar para essas situações e dizer: eu não quero fazer parte disso. Essa não é a minha frequência, não deveria ser a frequência planetária mais. Não faz mais nenhum sentido, em pleno século XXI, uma criança morrer por espancamento. Uma criança ser violentada, um idoso ser violentado, uma mulher, um homem serem violentados. Não se trata de idade, não se trata do sexo, não se trata disso. Se trata de uma humanidade que a gente já não tolera mais. A gente já não tolera mais essa frequência. Estou falando de pessoas que estão em busca de si mesmas para se tornarem pessoas mais tolerantes, pessoas mais inteiras. Então, quando vem essa enxurrada de informações, isso é uma frequência planetária e nós estamos imersos na frequência planetária. Quando você começa a vibrar muito díspare disso, o seu corpo às vezes vai sentir. Às vezes, você não vai conseguir levantar da cama. E vai ter que ter um pouco mais de paciência com o seu processo. Principalmente quem está iniciando nos processos psicoterapêuticos, nos processos com as constelações, nos processos de um prospere feminino da vida. Porque você está largando uma visão. Mas a sua alma, ela já sabe e ela está já mostrando para você que para você o mundo que está aí no formato que ele está já não faz o menor sentido. Faz sentido ou não o que eu estou falando para vocês? Existe nesses buscadores, eu prefiro que a gente seja co-criador, a gente deixa de ser buscador quando a gente encontra consciência de nós mesmos. Aí você passa a ser um co-criador da sua realidade. As pessoas já não tiram quase nada de você, elas podem falar o que elas quiserem, achar o que elas quiserem, você só vai respeitar o interessante ponto de vista delas e seguir com o que seu coração manda, com o que sua alma te direciona, mesmo que para o mundo seja uma contramão, né? Então, pessoas que estão nessa caminhada, que eu imagino que seja a maioria aqui, principalmente lá no Prospere, que estão nessa caminhada, elas estão dizendo basta, chega, eu não quero mais viver nessa roda de samsara e eu não quero mais que as gerações seguintes que advêm de mim, do meu sistema, fiquem reproduzindo isso em massa, porque é o que está acontecendo desde sempre. Não faz o menor sentido para nós mais essas situações que eu acabei de falar. E aí há uma cobrança interna, eu costumo dizer que é nessa região, né? Há uma cobrança interna que ninguém está te cobrando nada, mas você está cobrando, eu quero esse casamento mesmo? É esse relacionamento que é para mim? Mesmo que eu tenha consciência que eu estou com medo e tal, eu começo a questionar. Não consigo mais não ver. É esse emprego, é esse trabalho mesmo? É esse chefe que eu tenho que tolerar o resto da minha vida? Eu vou aposentar aqui? É essa profissão? É esse jeito de ser mãe, de ser esposa, de ser amiga? É esse tipo de gente que eu estou atraindo? É o que eu quero para a minha vida? O ambiente que eu estou atraindo, que eu estou co-criando para mim, é o que tem a ver com a minha energia, com a minha frequência? Isso é um primeiro passo. Mas a partir daí, quando eu identifico e tenho coragem de olhar para isso, o que eu preciso fazer? Perceber aquilo que ainda me mantém num status em que me paralisa. Que me paralisa no relacionamento comigo mesma. Depois
nas projeções que eu faço, porque eu não cocrio toda a minha realidade. Então, se o seu chefe, um exemplo, tá? Se o seu chefe é um chefe tóxico, quem foi que frequenciou com esse chefe? Você. E ele vai ficar no seu campo enquanto a sua frequência estiver pedindo isso. Porque o subconsciente, ele não determina certo e errado. O subconsciente, ele foi feito para executar. Para ele não tem certo e errado, sim e não. Aquilo que você tem como convicção vai se manifestar na sua vida. Vai se realizar na sua vida. Manifestação não é uma palavra tão boa, né? Mas a gente acaba que utiliza muito. Então, nesse momento, o importante é dizer, eu estou andando na contramão e eu tenho que pegar na mão de quê e de quem? Porque talvez você perceba que nós não estamos sozinhas. Quem está lá no Prospere viu lá. Não estão sozinhas. Eu abri 50 vagas, tem 60 mulheres lá, que foram entrando depois e tudo bem. Eu fui sentindo de abrir o campo. Então, nesse momento, você está aqui no Café Sistêmico, mas você poderia estar em qualquer outra coisa. Por quê? Menos de 2% da humanidade consegue conversar sobre isso aqui, ou ter paciência com isso aqui. Ah, é chato. Deixa eu ir pro TikTok ver blogueiro, né? Tá errado isso? Não, não tá errado, é frequência. Tudo que você consome é frequência. Se você está consumindo, né, seguindo a vida das pessoas, se interessando, não sei, por fofoca e tal, essa é a sua frequência. Entre em paz com isso, né? Se você está deixando de ler seu livro, que vai te agregar alguma coisa, para ver sei lá, uma novela de romance, tudo bem, é a sua frequência. Se você gosta de ver violência, de ficar, né, ali fuçando, também é sua frequência. Então, isso é muito importante de olhar, só que sem ir para o que o dogma leva, gente. Sem ir para a culpa, para o medo e para a vergonha. É só olhar com o seu eu observador, com respeito por você. Eu gosto disso, eu ainda estou nessa frequência. Eu fico o dia inteiro em meme, ao invés de fazer uma coisa produtiva. Se você olha para isso com culpa, isso vai aumentar na sua vida, por incrível que pareça. Mas se você olha para isso com respeito por você, pelo que você está construindo em você, isso vai perdendo força. E a sua própria egrégora, né, a sua própria centelha, a sua própria hierarquia, começa a trazer para você pessoas, projetos, situações que vão entrando em ressonância com a sua nova frequência. Porque todos nós, querendo ou não, estamos sendo empurrados para uma nova frequência planetária. Tem aqueles que vão com mais tranquilidade, fazendo terapia, psicoterapia, né? Fazendo suas meditações, aprendendo a respirar, né? Assim, esses vão com um pouco mais de tranquilidade, mas estão aí sentindo fadiga, ansiedade e tudo mais. E tem alguns que vão por fórceps. Porque se nós estamos numa programação da raça adâmica, nós estamos dentro de uma gestão de uma matriz de controle, quando você acorda para isso, você começa a nadar, você começa a remar para a sua própria experiência de vida e não ficar repetindo padrão de papai, mamãe, vovô, titia, novela, TikTok, não sei, artistas e tudo mais, né? Você constrói a sua própria caminhada, a sua própria frequência, tá? Então eu perguntei isso para vocês, para que vocês compreendam que isso tem picos e que nas últimas 3 semanas parece que houve, né, que houveram picos nesse campo eletromagnético frequencial da Terra e que as pessoas mais sensíveis acabaram sentindo alguns sintomas, entre eles sintomas físicos. E aí é um momento de, em acordo com a sua possibilidade e condições, você recuar um pouco. Recuar um pouco de rede social, recuar um pouco de lugares mais pesados que envolvam muita bebida, né? Que envolvam outros tipos de frequência, principalmente em hertz, que são as músicas, né? Cuidar mais daquilo que se escuta, beber mais água. Água de coco auxilia muito, muito, muito. Meditar e respirar. Quem começa a respirar e meditar, vê a vida mudar mesmo, tá? Então, eu às vezes insisto em ir, porque também sou muito visceral, e quando eu paro, aí eu consigo vir para o centro.
E aceitar, não é qualquer aceitação, tá? É a aceitação da escala Hawkes da consciência lá, ó. 350, é uma aceitação ativa. Eu estou aceitando que eu estou mais lenta essa semana. E eu me respeito. Eu não preciso estar acelerada o tempo todo. Eu não preciso dar conta o tempo inteiro. Eu não preciso, inclusive, dar conta sozinha o tempo inteiro. Então, essa é a ideia. Espero que tenha contribuído aí com quem falou sobre essas questões. Outra coisa importantíssima que eu tenho falado desde sempre no meu consultório, às vezes a pessoa chega, crise de ansiedade, constela, faz terapia e não tem uma melhora muito substancial, né? Às vezes tem um lúpus, né? Alguma coisa crônica, uma psoríase muito agressiva. Gente, acreditem ou não, nós estamos todos muito parasitados. Então, é comum, a minha primeira pergunta na psicoterapia, quando a pessoa chega com essas queixas, é como está seu intestino e como está o seu sono? Porque não adianta ficar fazendo terapia e não olhar para essas questões. Nós somos um ser integral, então a gente precisa cuidar disso, né? Não, mas falou que eu preciso tomar B12. Pois é, mas se a sua microbiota não estiver assistida, se ela não estiver equilibrada, isso não vai ser assimilado. Se a sua B9 não estiver legal, e por aí vai, né? Então, estudar um pouquinho sobre isso, principalmente os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas aí, que atendem com as ferramentas terapêuticas, porque isso é um conjunto. Assim como nós temos visto uma mudança substancial no quadro de médicos, né, principalmente na área da medicina, que já estão integrando as holísticas, que já estão integrando a psicoterapia, indicando sempre para a psicoterapia, já entendeu que o emocional tem um impacto forte demais nas doenças e sintomas e na própria cura, né? Nós também, enquanto terapeutas e psicólogos, precisamos olhar para esse movimento de que eu não posso olhar só para as emoções e eu não posso olhar só para o campo eletromagnético, eu preciso olhar para a parte fisiológica daquele meu cliente também, principalmente se ele já tem algum sintoma, alguma doença instalada. Agora, é claro que se há uma reprodução de padrão, seja um sintoma físico, seja um sintoma nos relacionamentos, seja um sintoma no dinheiro, aí é liberação de DNA ancestral mesmo. Por quê? Porque é só ir lá investigar que você vai ver que você, enquanto geração seguinte, está repetindo os padrões de adoecimento. Como eu disse, pode ser adoecimento na área profissional, carreira, trabalha e não vê resultado. Pode ser na área relacional, solidão, ou sempre se envolvendo com relacionamentos tóxicos ou qualquer coisa desequilibrada, né? A própria saúde. Então, isso precisa de liberação de DNA ancestral, tá? Sem terapia, então a gente não avança muito? Até esse momento da atual configuração da raça adâmica, não, tá? Por quê? Porque você precisa de feedback, né? Você precisa de um processo de retroalimentação para se perceber. Então, ferramentas terapêuticas e psicoterapia, tá? Isso acontece, por exemplo, em gestão e liderança, né? Trabalhei por mais de 20 anos em corporações. Então, o feedback é a única forma de você se perceber. A retroalimentação, né? Um chefe que não recebe feedback, ele não é um líder, ele é só um chefe, né? Ou que não dá feedback para os seus subordinados é pior ainda, né? Porque não ajuda o outro a se desenvolver. Então, também não é líder, entendem? Então, é nesse sentido. Eu vou aqui agora colocar a pessoa que pediu. Foi Lara. Deixa eu pôr aqui. E se tiverem dúvidas, vão perguntando aí, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Lara. E vão me dizendo se está fazendo sentido, se está caindo alguma ficha. Mandei o convite aí para você. Vamos ver aqui. Olá! Oi, tudo bem? Tô bem. E você? Muito bem, bem-vinda. Obrigada. Muito bom. O que eu posso auxiliar hoje, Chuchu?
É qualquer tema ou tem que ser lá do Prospere? Não, o tema que você quiser. Então, eu tô assim, é porque eu tô lá no Prospere, porque foi específico, né, para relacionamento. Mas eu tô sentindo a minha vida travada, não é só no relacionamento. Uhum. Parece assim, já tem um tempinho que tá a mesma coisa. Me descreve o seu conceito de minha vida tá travada. O financeiro, a questão de Uhum. relacionamento amoroso e a minha questão de eu estar muito. Eu me fecho, aí eu fico muito introspectiva, eu fico muito em casa, aí tô trabalhando, agora eu tô estudando, mas assim, eu meio que me isolo, sabe? E aí tá sempre. Parece que não rompe, nada. Na vida profissional, você é psicóloga, conheço a Lara, gente, Sim. tá? Me fala o que você está fazendo para mudar essa situação. Comecei a estudar para prestar um concurso, porque eu atendo plano de saúde e aí não tá rompendo assim de vir mais particular e eu Tá. quero uma Está coisa. estudando para concurso. É, É porque você disse assim: a minha vida profissional não está rodando. não. Estudar para concurso está rodando. Você tem que Sim, ter paciência e estudar. sim, Ok, então a vida, a carreira está resolvida. Vai sim, depender do quanto você vai se envolver, certo? certo. Ok, é o que você quer. Você quer concurso. Quero. Ok, Na minha então, área de excelente. psicologia, né? Na área de psicologia que é para Sim. definir como que eu quero para a vida. Uhum. Então, excelente, porque você já está um passo à frente de muita gente que está na roda de samsara, mas nem sabe o que, é que quer ainda. Então, tá, eu defini que eu quero concurso. Se eu Sim, quero um concurso na minha área, naturalmente eu vou fazer um cursinho, eu vou estudar, eu vou sim, me dedicar aí uma média de 6 a 8 horas por dia. Concurso no Brasil é isso, é meio que é um padrão, né? Não tem muito. Tá, que mais que na vida profissional não está rodando? Porque se está definido e você está fazendo o que você pode fazer, que é estudar, né? Se preparar para esse concurso, está rodando. eu acho que assim, porque como eu atendo plano de saúde, é um pouco menos, né? E eu tenho que trabalhar muito para ter um volume ali mais ou menos. E Ah, o que você está me aí, dizendo é assim: eu não posso ficar só estudando, sim, porque eu não tenho outra fonte de renda, são meus atendimentos, é isso? isso. E Ok. aí, O que vocês. Aí você está dizendo, eu atendo plano de saúde e o plano tem um ticket mais baixo de atendimento sim, individual. O que sim. você está fazendo para ganhar mais? Então, aí é onde eu travo de não. Eu gostaria de ter mais atendimentos particulares, que tem um ticket, né, maior. Ok, isso E eu aí já eu não estou entendi. conseguindo, assim, acessar, porque os que chegam os da plataforma, que em algum momento ou troca de plano e não é atendido ali. Aí eles vêm, só que tá muito Vamos pouco. lá, para de me enrolar. Todo mundo que começa a falar muito, a gente sabe que está me enrolando. O que você está fazendo para construir uma carreira mais sustentável? No momento, nada. Nessa questão Nada. de atrair particular, não tô Não achando está o fazendo caminho. nada. A gente precisa olhar para a verdade, para Sim, desconstruir aquilo que eu não quero. Não, eu não estou fazendo nada, só estou reclamando do plano. sim. Aí eu queria, Estou assim, falando de saber o que duas eu partes. preciso fazer. Uma, eu não sei o que você precisa, né? Se você mesma não sabe, não é eu. O que eu quero é que você olhe para isso com o máximo respeito e Uhum. diga: não estou fazendo porra nenhuma para sair da situação que eu estou. Porque enquanto eu estou enrolando, eu estou me enrolando. Tem Sim. quantos anos que você é formada? Vai fazer 5 agora, 5 anos. 5 anos de formada. Deu tempo de construir sua autoridade. Uhum. Como é que as pessoas que não são de plano, porque plano é mais direcionado, estou Sim. falando agora de uma outra renda, essas pessoas, como é que elas descobrem a Lara? Como é que elas sabem que a Lara atende? Que tipo de ferramenta? Ou que a Lara é psicóloga? O que mais que a Lara entrega?
Por que eu escolheria a Lara para me atender ao invés da Maria? Uhum. Como é que eu faço para te achar? Aí no meu Instagram eu não movimento. Gente, olha, a gente precisa olhar para isso com carinho demais, principalmente os psicólogos e os terapeutas. Eu dou mentoria para muitos terapeutas e parece que a lógica é a mesma, que eu não entendo essa lógica, que é querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa, Uhum. agindo da mesma forma e querer resultado diferente. Atribuem essa frase, que ele chama de idiotia, ao Einstein. Não sei se foi ele mesmo que disse isso, mas é algo eu sempre estou me sacudindo com essa frase. Então, eu não quero mais atender plano de saúde, mas não estou fazendo porra nenhuma para sair disso. Sim. E quero um resultado diferente. Então, provavelmente as pessoas vão te descobrir em desdobramento. Gente, não tem jeito. Vamos lá, em qualquer negócio, em qualquer serviço, o seu é psicologia, mas poderia ser, tem um monte de gente aqui que é outro serviço, outro produto. Modelo de negócio. Qual é o seu modelo de negócio? Quem é que você ajuda? Qual é o foco? Chega lá. Depois você vai segmentar. Quem são as pessoas que eu atendo? Quem é que eu tenho métier? Onde é que eu me especializei? Qual é o meu principal nicho de mercado ou segmento de mercado? Isso é uma condição da terceira dimensão. Isso não tem a ver só com energia, gente. Né? A gente não vai essa renda meditando o dia inteiro. Tá? Isso aí, eu vou sempre brigar com esse terapeuta muito gratiluz e gratilover, porque não sai do lugar. Tá? Então, não é uma crítica, é só para a gente acordar. A Lara, eu e todo mundo que estiver aqui. Depois que eu acabei de dar mentoria para uma terapeuta CSM, e quando ela conseguiu achar o modelo de negócio dela, que eu fui construindo junto com ela, e o segmento, ela falou, agora estou respirando. Eu estava com a minha cabeça doidinha, não sabia para onde que eu ia, o que, que eu fazia. Então, tá. Então, é uma questão de gestão e autogestão. Fizemos isso, segmentou. Agora eu sei, pelo menos, com quem eu quero conversar. Eu quero quem é que eu posso auxiliar com a minha experiência, com a minha formação. Você, por exemplo, é mãe. Sim. Quantas mães você conhece que estão desesperadas com seus filhos? Quantas mães? Ontem eu atendi uma senhora que chorava porque a neta saiu de casa aos 26 anos. E disse, eu preciso viver minha vida, eu não consigo mais isso aqui. E ela estava indignada e chorando. Você vai ter que se ressignificar, achar o que fazer com sua vida. Porque a sua vida foi essa moça, e é muito injusto com essa neta, com essa filha, carregar a sua alegria. Então, isso qualquer psicólogo faz. Qualquer pessoa que lê um livro das Ordens do Amor de Bert Hellinger faz. Que é uma notação básica, mas a pessoa acorda. Traz lucidez, como dizia Jung da psicologia analítica, eu jogo luz na sombra, luz é a consciência, sombra é a inconsciência. Enquanto eu não souber disso, meu inconsciente vai me levando e eu estou na roda de Sansara. 98% das pessoas estão na sua situação, na roda de Sansara. E normalmente nem é só assim, não é só prosperidade, como você falou, relacionamento também parou, não sei o quê, minha saúde também começou a degringolar. Porque eu sou. Eu me deixo em algum lugar, em alguma época da vida, e não sei como que eu vou lá me buscar. Então, você, mais do que ninguém, sabe que é um processo de autopercepção, de expansão da consciência. A constelação, ela faz isso com primor. Em 1h30, coloca você lá, vai mostrar sua letargia, vai mostrar se isso tem algum vínculo de DNA ancestral, fazer os comandos. A CSM faz encaminhamento ali, né? Tô falando de um método específico, mas pode ser qualquer um. Então, tem N ferramentas que você tem acesso a elas. As pessoas hoje têm acesso a isso, sabe? Não faz sentido, gente, para Lara e para todo mundo que está aqui, as pessoas terem tanto talento, tanta boa vontade, ética, estuda pra caramba, são pessoas super do bem e não estão a serviço. Ale, mas eu não sei e tal. Então eu já vou te falar.
pego a câmera no store de graça. Quando eu me formei, tinha internet, tinha nada. Era um indicando o outro. Hoje não, hoje a comunicação é digital. Ah, mas não gosto do mundo digital. Então, inventa outro jeito de se ressignificar. E aí, olha para lá e fala: oi, gente, eu sou a Lara. Não, eu sou psicóloga e eu atendo fulanos assim, 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 meu métier é tal. Basta você pensar, por que que a Lara, eu tô falando daqui, mas você já fez curso meu, você já fez constelação, você vai, você acompanha, tá lá no Prospere agora. Por que que a Lara me escolheu? Em algum momento, o que eu falei teve autoridade na alma da Lara. Sim. Porque você já me segue há anos. Sim. Tem várias pessoas aqui assim. E não é porque eu tenho 1,80 e olhos azuis, tenho certeza que não é por isso. É porque provavelmente eu deixo claro o que eu vim fazer. Eu deixo claro que eu posso contribuir naquela vida, naquela alma. Eu deixo isso muito claro. Por que que eu deixo isso claro e sem medo de nada? O Café Tem com a prova disso há 6 anos. Eu sempre fiz isso aqui. Eu fui a primeira terapeuta, segundo o marketing daquela época, a atender no digital, ao vivo, como eu estou fazendo aqui. Lá antes da pandemia. Por que que eu faço isso aqui? Porque eu não tenho a menor dúvida do que eu entrego. A menor dúvida. E para mim, tanto faz ser remunerado, não é remunerado, minha energia é a mesma. É o que me movimenta. Tem a ver com o meu propósito. Não é esse propósito que inventaram que Deus deu missão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu me proponho a fazer. Com o que eu me proponho a ser. E eu quero ser útil. Eu me propus a isso. Não é possível que eu fui presenteada com uma ferramenta que eu considero magnífica, chamada psicologia. Depois vieram outras ferramentas magníficas, chamadas terapias holísticas complementares, que casaram de um modo e eu falei, meu Deus do céu. Eu já testemunhei, Lara, mais de 1000 movimentos de autocura. Em todas as áreas. Saúde, doença que é incurável pro mundão aí. Já testemunhei coisas assim, bizarras, como diz meu filho, né? Testemunhei essa guinada na prosperidade, na carreira, pessoa ressignificar a vida dela. Mulheres num relacionamento extremamente esquisito, tóxico, numa solidão. Por exemplo, a última agora, eu presenciei o casamento dela na praia. Há 3 anos atrás eu dei mentoria de relacionamento para ela. Ela falou, não quero, me separei, dói demais. Eu nem sei o que é isso, eu não sei o que é um orgasmo. Eu não sei, isso aí não é para mim, não é para mim, não é para mim. Fez um casamento belíssimo na praia, porque psicóloga também. Porque foi desconstruindo os dogmas. Foi olhando para ela e falando, eu mereço. Quando eu tenho certeza que eu não vim aqui para dar errado, eu faço o que eu tiver que fazer por mim. É terapia que tem que fazer? Eu vou fazer terapia. É meditar, é respirar? Eu vou fazer. É dieta que eu tenho que fazer para ficar saudável? É plantar bananeira? Eu não sei, mas eu vou fazer. Porque aí eu consigo me movimentar. Quando eu movimento essa energia, eu mudo meu diapasão, né? Eu mudo essa frequência vibracional. E muda muito rápido. Vai depender, claro, de cada pessoa. Mas eu já constelei com a CSM, com a constelação do método LA, mais de 1000 pessoas. E para mim é assim, ó, hashtag contra resultado não tem argumento. Então, hoje, as ferramentas que estão disponíveis, elas trazem para a luz da consciência, em 1 hora e meia, o que a terapia psicanálise levava 10 anos, 5 anos, uma pessoa indo toda semana. E terapia, Lara, você tem que dar sua cara para bater, porque terapia, psicóloga é o seguinte, nós só estamos aqui com uma função na vida da pessoa, incomodar ela. Se ela sair muito paz e amor, pisando em nuvens, toda vez que tem sessão com você, fala, troca de terapeuta, não funciona não. Nós estamos aqui para mexer, porque a merda, nós estamos na merda porque tá quentinho, né? Porque tá confortável. A zona de conforto é a merda. Bem quentinho, bem feliz, diz a Marinette. Mas nós estamos aqui por algum motivo, algum princípio, alguma coisa. Você está aqui, você está dando a cara para bater ao vivo, porque você também já rompeu muita coisa. Porque terapia e autoconhecimento e constelação não é coisa para covarde. Sim. Não é.
É muito mais fácil embriagar, é muito mais fácil ficar aqui no TikTok do que estudar. É muito mais fácil ir para uma live de fofoca e de venda de produtos, que eu fico ali pondo no carrinho sem parar, do que ir para uma live que agrega qualquer coisa, ou ler um livro, sei lá. Eu sei que é. Matriz de controle é isso mesmo. Sair dessa programação, ainda estando aqui na TRE, é um desafio diário. Agora, exige que eu ganhe força interna e faça o que eu tenho que fazer. Eu concordo com o Sadhguru. Achei tão bom quando ele falou isso, porque eu me achava assim uma ameba distorcida, né? Porque na minha cabeça é assim, quem sonha, fica sonhando, sonhando, não realiza nada. Então, essa história de sonho, normalmente depois que a pessoa construiu alguma coisa, ela começa a vender sonho, negócio de sonho. A outra coisa é motivação. Eu não tenho motivação para estar aqui hoje com você. Eu não tenho motivação para trabalhar amanhã. Eu levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não fico pensando o que me motiva. Me motiva é a Lara sair feliz e realizada. O que me motiva é ela sair do negócio lá do plano de saúde dela. Não. Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. E ponto. É só isso, não vejo grandes coisas nisso. E como diz o próprio Sadhguru, nós estamos todo mundo caminhando para o mesmo rumo. Você sabe qual que é? Qual? Qual? O túmulo. A morte. O túmulo. Só que a gente não lembra disso, né? A gente nega. Mas nós estamos, você realizando ou não realizando o seu dia, seu tempo vai passar do mesmo jeito. Você atendendo ou não atendendo almas que estão desesperadas e auxiliando a qualidade de vida daquela pessoa, o seu tempo vai passar do mesmo jeito. Você dormindo ou acordado, o seu tempo vai passar do mesmo jeito. Você sendo útil ou inútil, o seu tempo vai passar do mesmo jeito. Você segurando tristeza, raiva, medo, melancolia, seu tempo vai passar do mesmo jeito. Então, o que eu poderia fazer por mim que esse tempo seja o melhor possível? É desafiador? Não vou dizer que não é, porque a matriz de controle, desde sempre, principalmente através dos dogmas, dizem para nós que a vida é uma labuta. A vida é muito difícil. Você tem que ralar muito. Você tem que isso, você tem que aquilo. Se você não morar no bairro tal, você não é uma pessoa próspera. Se você não anda num carro, não sei da marca tal, você não tem prosperidade. Quem é que definiu esses conceitos, essas estatísticas bobagens, que a pessoa vai seguindo, não sabe nem o que ela mesma quer da vida dela? Isso é muito grave. E ele fala muito disso, né? Porque na cultura yoga eles não ligam muito para esse negócio de morte. Mas se você observa, nós todos estamos caminhando todo dia para o túmulo. E estamos esquecendo disso. Aí acha bonito postar que no fim da vida a pessoa se arrependeu de não ter vivido, de não ter feito isso, de não ter feito aquilo. Caceta, vive agora. O dia que não der, faz que nem você falou que faz. Entra para dentro do seu quarto, da sua casa, põe uma frequência, uma meditação, vai ler um livro, um trem, e vai dar paz para sua alma. Em vez de ficar chicoteando, mas você tá mole, hein? Você tá preguiçosa. Entende? Sim. Quando eu faço essa alteração, eu costumo ir para bem acima de 200 na escala Hawkins na maior parte do tempo. Quando isso acontece, aí é um efeito de cascata para as outras áreas. Relacionamento, por que a gente está lá no Prospere em relacionamento? Porque as pessoas que estão sozinhas e solteiras querem entrar. As que estão casadas querem sair. Vai entender. É uma conta que não fecha. Eu atendo muitas pessoas, homens e mulheres. Muitas. E muitas têm o case de relacionamento. Então a pessoa vem, a mulher fala assim pra mim, não tem homem mais, assim, homem não quer nada, né? Não sei o que tem. Aí eu atendo uma pessoa, um homem muito bacana, e ele fala pra mim, as mulheres de hoje não querem nada. Que é isso? Quem não quer o quê? O negócio tá estranho, não tá? Não é frequência. Agora, não vou dizer pra vocês que as mulheres estão ampliando a vibração em maior velocidade, porque estão mesmo, em número, eu vou dizer, né? Sim. Então, é natural que se você tá numa frequência X,
Você tá lá, sei lá, na FM, quem tá na M vai passar direto, você nem vai olhar. Olharia antes que você tava na M e tava aceitando qualquer coisa. Uhum. Não tem certo e errado. A gente não precisa de ninguém. A gente precisa da gente. Uma coisa é você querer um relacionamento afetivo. A outra é precisar. São coisas distintas, com frequências distintas. Sim. Entende? Então, nesse momento, tem uma galera que eu me basto, eu que essas bobeiras, essas bobagens, né? E tal, não sei o quê. Aí já tem outras que, ai meu Deus, eu vou morrer sozinha e eu não vou dar conta, aquela confusão. Encontra você. Vai atrás de você. Vai atrás de alimentar você, de ser sua melhor companhia. E quando você for encontrar outra pessoa, quiser procurar outra pessoa, lembra que ela é uma pessoa igualzinha a você. Ela carrega luz, mas ela carrega sombra também. Ela carrega facilidade, mas ela carrega muitas dificuldades. Quer uma coisa que pega em relacionamento? Mulher e homem. A gente entender que ele é o provedor. Deixar que ele seja. Entendi. E assim, essa minha busca por relacionamento já é antiga, né? E aí, se eu ainda não estou encontrando, é porque eu ainda tenho algo para trabalhar em mim que ainda não está conectando. Me responde você. Eu acabei de te dar uma aula disso. Alguém responde para ela aí. É a Vocês frequência. param de fazer de desentendida. Sim, se você cocria a sua realidade, você deixa. Gente, esse negócio de buscar relacionamento é bobagem. Não tem que buscar nada. Você se trabalha, se frequencia, mas também faça movimentos. Assim como eu falei da psicologia. Como é que o seu cliente sabe que você existe? Uai, não sabe, eu não faço nada. Ah, então você vai continuar só reclamando. Quanto mais reclamar do plano de saúde, mais dependente você vai ficar dele. Por quê? Porque como você provavelmente está na ira, está na raiva do plano de saúde, você vai encontrar pessoas para te passar mais raiva. Entendi. É essa vibração, é essa frequência que você está emitindo. Né? Então, se eu quero sair disso, eu vou agradecer e vou, inclusive, dizer: olha, plano de saúde, não é com você, você hoje alimenta a minha mesa, sou grata. É que eu quero outros caminhos, mas não é com você. Porque quem não honra o que veio antes, não tem sustentação que vem depois. Essa é uma ordem hierárquica nas constelações. Tá. Ok? Certinho. Gratidão. Muito bom. Escolhe. Eu vou tirar uma carta da mulher sistêmica para vocês, já que a gente falou muito de ancestralidade. Seria bom se eu achasse meu óculos por aqui, mas acho que ele não veio hoje. Mas vamos lá. O universo tem tanto para te dar, você apenas precisa elevar o seu merecimento. Muitas mulheres que vieram antes de você pagaram um grande preço por não se sentirem merecedoras. Olhe para sua mãe, avó e todas as suas ancestrais. Diga internamente para elas: eu vejo tudo que vocês passaram e isso não será em vão. Agora, por amor a vocês, eu me coloco no processo de viver o extraordinário na minha vida. Nós vamos juntas para o mais. Eu vou para o mais com as minhas ancestrais. Exatamente o que a gente conversou aqui, né? É claro que tem um vínculo sistêmico aí, mas se você não se movimentar, a energia não reage à inércia para nenhuma área da vida, tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Quando uma pessoa se permite olhar aqui, nós todas podemos olhar para nós. Perceberam isso? Tô vendo aqui que tiveram alguns comentários. Deve ter pergunta. Ok. Deixa eu ver se tem perguntas. Minha filha pequena está com dengue. Cuidando muito dela. Eu estava muito desconectada e cansada. Mas faz sentido, né, Denis? Filho com dengue, bastante de coisa aí, influenza.
Muito bom. Deixa eu ir vendo aqui. Tananã, tananã. Muito importante. Denis Lene, escolhe uma carta de 1 a 111. Coloca aí para mim. A Guta tá falando, se é o que você acredita. A lei repete o que você diz sobre o provedor. Alguém no casal tem que ser o provedor, né? No caso, homem e mulher, o homem, tá? No caso, por exemplo, né, que eu sei que é o seu caso, alguém vai ter energia yang, e aí o outro precisa ser um pouco mais humilde nesse sentido, tá? No Lemos, que aula, gratidão. Amando o café sistêmico nesse horário. Lu, eu confesso que eu também tô gostando. Eu fazia três lives à noite por semana, já fiz, né? Mas depois dos compromissos assumidos à noite, é complexo. Mas aí a Alda, na verdade, ela intuiu e ela falou: você podia tirar pelo menos um dia da semana para fazer os atendimentos do café sistêmico à noite, porque senão a gente não consegue acompanhar. Quando você faz no período da manhã, não consigo acompanhar. Gratidão, gratidão eu. Gente, se teve alguma pergunta aqui, desculpa, eu passei direto. Eu não consegui ver. Porque tá muito lento aqui para mim. Deixa eu ver se daqui dá. Cristina, eu também, pois não estava conseguindo na parte da manhã. É mais complicado, né? Eu expliquei aqui no início que eu tenho atividades à noite, em grupo, né? Meus atendimentos, de segunda a sexta. Então é bem delicado. Hoje, por exemplo, estou cabulando aula para poder estar aqui. Acho que a Denis Lene não está por aí, que eu falei para ela do oráculo. Bom, meninas, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta por aqui, né? Não tem nenhuma coisa aqui que vocês estejam precisando perguntar. Então, fico feliz que uma grande maioria está lá no Prospere Feminino. Façam todos os exercícios, se envolvam. Vai rolar muita coisa por lá ainda. Provavelmente, já falei disso, acho que lá no grupo, veio ontem uma intuição de um movimento híbrido específico quando a gente encerrar o online do Prospere Feminino. Provavelmente a gente vai ter um movimento híbrido, presencial e online, específico para esse grupo. E nós teremos, por agora, também um workshop de constelação sistêmica multidimensional presencial, tá bom? Vai ser um dia todo de movimentos e constelações e comandos. A ideia é trabalhar o dia todo com o grupo, tá? Então, se você se interessa, chama lá no WhatsApp, eu já vou formar o grupo de interesse desse que vai ser presencial. Depois eu vou fazer ele ou híbrido ou online, tá bom? Olha, eu tirei um oráculo, eu tirei a primeira carta do oráculo. Deixa eu olhar aqui. Muito bom. Firma aí o que você quer. Vamos ver se vem a resposta para você hoje. A cartinha já caiu aqui. Gente, vieram duas cartas, tá? Então eu vou ler as duas. Escolhe o tema que você quer uma orientação. Provavelmente uma orientação é para o que você está vivendo agora, a carta 1. E a carta 2 provavelmente é a carta para projeções futuras, tá bom? Pode ser relacionamento. Escolhe uma frequência, tá? Para receber a orientação, porque a alma sabe o que você está precisando. Bom, primeira carta. Dentro do seu coração mora a sua criança interior. Ela está te pedindo hoje para você se divertir, sorrir e se alegrar mais. A alegria, na escala Hawkins, é a calibração da prosperidade financeira, tá? Será que não chegou a hora de pegar mais leve aí? O mundo pode ser incrivelmente belo, desde que você leve a sua criança para passear com você.
É hora de se divertir, relaxe mais. Afirmação: a minha criança vive em mim. Muito bacana. Deixa eu falar enquanto eu tô lembrando que eu esqueci. Esse final de semana eu vou estar em Tumbiara. Tem alguém de Tumbiara aí? De Araporã, de Goiatuba, né? Dessas regiões. Eu vou estar acompanhando o nosso irmão de alma, Juliano Hakim. Vai ter um curso presencial em Tumbiara. Ele é híbrido, vai ser online também, do Conexão Cósmica Estelar, o primeiro módulo dessa formação, que é uma extensão da CSM, né? Então eu chego em Tumbiara na sexta-feira e agenda aberta também, né? Já com agendas para constelação, atendimentos, movimento. Essa é uma comunidade que eu já atendo há algum tempo, né? Fiquei muito feliz de poder retornar agora com mais frequência. Minha hierarquia pediu lá, estive há um mês atrás e agora estou retornando na sexta-feira, né? Bom, a última carta. Aquilo que você ouviu sobre si mesmo no passado e doeu não era sobre você, sabia? Era apenas a visão limitada daquela pessoa. Hoje, o universo está te chamando para que você descubra quem é você através das suas próprias lentes. Exatamente o tema de hoje. E quer saber de uma coisa? Você vai se surpreender com a beleza da sua alma e com tudo que é capaz de manifestar, porque você é luz. E o comando é: eu estou pronta para conhecer a minha essência. Gente, muito bom, muito bom. Vou fazer um comando para a gente encerrar. A quem queira, tá? Receber o comando aí, precisa ter permissão, é só dizer sim, eu permito. Marinete, Ale, entre os mimos que estão me fazendo, um é levar minha criança a todos os lugares onde eu vou, especialmente para passear comigo. Ah, que legal. A Guta falou, arrepiei aqui, arrepiei, tudo a ver. Eu também, Guta, tudo a ver. Então vamos lá. Se você quer receber o comando, você pode dizer sim, eu permito, tá? Se não, não permito, tá tudo certo. Então, respira, se conecta com você mesmo, com o que você veio buscar aqui de forma consciente ou inconsciente, através da sua centelha divina. E você pode dizer, querido grande espírito, em relação a esse assunto específico, que eu estou com dificuldade nesse momento, fala qual é o assunto. Se for relacionamento, fala qual é o problema. Se for dinheiro, fala a quantidade de dinheiro. Ok? Então, querido grande espírito, mostra-me o que eu tenho que saber. Mostra-me o que eu tenho que fazer. Mostra-me onde eu devo estar. Mostra-me como eu devo fazer para resolver dentro da mais elevada vibração do Cristo cósmico 100% dessa situação. No aqui, no agora, no tempo real e que seja agora. Queridos guias, mentores, mestres, anjo guardião, por favor, pegue as minhas mãos e me guie. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu estou pronta, pronto para viver o novo junto à luz. Assim é e assim está feito. Eu dissolvo agora e libero todas as memórias, tratos, pactos, contratos que ainda me conectem com a pobreza, com a miséria, com a escassez, com o medo, com a depressão, com a ansiedade, com a letargia, com a solidão, com a doença, com o sintoma. Liberado está em todos os níveis, tempo, espaço e dimensão, com toda a minha permissão. Assim é e assim está feito em todos os níveis, tempo, espaço e dimensão. Porque eu sou o que eu sou, isso é o suficiente. Eu sou o que eu sou, e isso é o suficiente. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero ter mais momentos como esses. Quarta-feira que vem, nosso café sistêmico no horário normal, até mudarem o meu cronograma, mas tudo indica que será no horário normal, às 10h30 da manhã, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Se tiver alguém aí de Itumbiara, vou tomar café com vocês, vamos estudar juntos, juntas, tá bom? Pessoal, prospere. Já tem muito material lá.
Logo eu vou abrir o grupo para as perguntas, dúvidas, aquilo que vier, tá bom? Final de semana também tem exercícios, tá? A gente vai fazer um programa híbrido. Nós, lá do Prospere, nós vamos fazer um programa híbrido do Prospere, que vai ser uma potencialização. Foi uma intuição de uma das participantes, que foi a Ana Rio. Ela é muito intuída, ela me chamou e falou, a gente vai precisar mexer com esse grupo, com essa energia presencialmente, olho no olho, né? Então, eu calibrei e realmente isso foi real. E a gente vai fazer um encontro aqui em Goiânia, um workshop. Logo, logo eu divulgo para vocês, não divulguei ainda. Nós vamos fazer um workshop de dia inteiro de movimento de constelação sistêmica multidimensional. A ideia é que todo mundo passe por algum nível de tratamento, de trabalho, de desconexão de pactos, tratos e contratos que queira trabalhar lá nesse workshop, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.